Fala, galera do Futebol no Rio. Hoje o convidado aqui é muito especial, conhecido do público, né, cara? Foi treinador do Flamengo, treinador do Vasco, agora tá no Red Bull Bragantino, fazendo um trabalho bem legal. Tem competição se aproximando aí. A gente vai falar muito sobre o passado dele nos clubes do Rio de Janeiro, né? Futebol no Rio não poderia ser diferente, mas vamos falar do momento atual dele também, que não foca só no momento dele, né? Mas no futebol brasileiro em geral, que é o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, bem maneiro também. Maurício, boa noite, meu parceiro. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Futebol no Rio. É um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho de ideia. Agradeço pelo convite, estou aqui à disposição. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço pela presença. Cara, eu vou começar sendo direto ao ponto. Vou começar falando do Flamengo, né, cara? E aí, resume pra gente essa passagem do Flamengo, cara. Como é que foi isso aí? Essa experiência no Rubro Negro do Rio de Janeiro? Então, eu começo minha carreira no futsal, né? Antes de falar do Flamengo, eu começo minha carreira no futsal porque está linkado, né? Onde eu vou chegar no Flamengo. E no clube chamado Casa de Espanha, vocês devem conhecer ele no Maitá, e a Casa de Conheço, Espanha legal. faz uma parceria com o Botafogo. E eu acabo sendo convidado para ser treinador do Sub-13 do Botafogo. E graças a Deus as coisas vão acontecendo e logo eu consigo chegar no Sub-20 e ser auxiliar do Botafogo, do profissional do Eduardo Húngaro na época. Foi o ano que o Botafogo voltou depois de muitos anos a disputar a Libertadores e eu era auxiliar dele e do clube e acumulava como treinador do Sub-20. Nesse momento, um pouco antes, eu paro de ser treinador de futsal. Mas eu fiquei muito tempo como treinador de futsal, inclusive a minha vontade era ser treinador de futsal. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu saio do Botafogo, já no Sub-20, eu recebo um convite do Flamengo que me queria dentro do clube. Eu fiz vários jogos contra o Flamengo, né? Conheci o Carlos Noval de jogar contra, o Léo Inácio de jogar contra, o Cadu de jogar contra. E só que eles me queriam dentro do clube para eu, naquele momento, organizar o departamento de futsal do Flamengo. Então, Ah, sim. Legal. muita gente não sabe, mas eu chego no Flamengo e para mim foi difícil, porque eu já tinha largado o futsal, né? Apesar de a minha vida toda querer ser treinador de futsal, eu tinha largado o futsal Maneiro. porque não dava mais para ser treinador de campo e de futsal, não tinha mais como, não tinha mais tempo, então eu acabei largando e eu era treinador do Sub-20, tinha chegado ao profissional. Receber um convite do Flamengo é sempre muito gratificante, mas voltar ao futsal naquele momento não era o que eu pensava para a minha vida. Mas eu acabei aceitando, eles conversaram comigo que era um modo deles me terem dentro do clube também, e que naquele momento, pelo nome, o know-how que eu tinha alcançado no futsal, seria importante, porque eles queriam reconstruir o departamento de futsal, reorganizar, e eu seria o nome indicado para aquilo e ficaria dentro do clube para alguma oportunidade do campo, porque eles sabiam que a minha intenção era voltar para o campo. Então, logo eu volto. Eu fico um ano mais ou menos no departamento de futsal organizando, pouco menos que isso, e volto ao sub-16. Fico 6 meses no sub-16 e vou ao sub-20, né, onde eu consigo grandes conquistas ali, né, conquista de Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro, alguns cariocas, algumas OPGs. Então, e consigo novamente ascender a equipe profissional, no primeiro momento, em 2018, como auxiliar do Barbieri da casa, depois auxiliar do Dorival Júnior, volto ao Sub-20 em 2019, né, que foi um ano, competitivamente falando, para a gente mágico, porque nós ganhamos quase tudo que nós disputamos. E em 2021 eu volto ao profissional, novamente como auxiliar da casa, e na ocasião era o Renato Gaúcho o treinador. Né? Eu faço um jogo antes dele assumir, Rogério Ceni sai, eu faço um jogo antes dele assumir e fico o segundo semestre praticamente todo no Flamengo, como auxiliar da casa. Foi uma passagem maravilhosa para mim no Flamengo, fiz grandes amigos que até hoje eu os conservo, a gente troca muita ideia, fala muito. Tenho muito orgulho de ter passado por um clube tão grande. Infelizmente, o ciclo acabou quando o Paulo Souza assume. O que foi me passado é que o Paulo Souza, essa é a história que me passaram, que ele não queria um cargo técnico na comissão dele, né, que a comissão dele era formada tecnicamente pelos profissionais que ele tinha levado,
Ele não queria nenhum profissional permanente do Flamengo, só quem ele trouxe, correto? Exatamente. Ele não queria ninguém que não fosse da comissão dele, propriamente dito. Isso foi o que me passaram no momento. Nesse momento ainda cogitaram uma volta, mas eu não aceitei também, porque naquele momento já tinha um profissional no departamento de sub-20. Eles não fizeram o convite, mas eles ficaram extremamente sem graça, porque eles tinham acabado de criar novamente o cargo de auxiliar da casa, né? Eu fiquei apenas 6 meses, 5 meses, e aconteceu o desligamento. Mas foi mágico, foi muito bom, sabe? Eu vivi grandes coisas ali dentro. Eu fiz várias partidas com o profissional do Flamengo, que para mim realmente é um sonho, enfim. Então, eu só tenho que agradecer ao Flamengo por tudo que eu vivi lá. Pô, foi legal tu contextualizar com essa questão do futsal, porque realmente muita gente não conhece, né? A galera que vai assistir a É. live aí, muita gente realmente não sabia dessa parte. A parte que a galera já sabia, a galera já conhece, é a tua passagem na base, né, cara, do Flamengo. Como é que foi aí, cara, essa questão no sub-20 do Flamengo, os títulos e principalmente a Taça São Paulo, né, cara? Campanha legal demais que culminou com o troféu. Então, eu vivi grandes emoções no Flamengo. Eu assumo o Flamengo sub-20 no final de 2017, e o grupo vem de um recesso, e a gente começa a treinar em pouco tempo para disputar o APG. E a gente acaba ficando fora da final num jogo contra o Botafogo no Engenhão, onde a gente perde de 3-2, a gente está ganhando, a gente estava perdendo de 1-0, viramos 2-1, o Botafogo empatou, e no final do jogo, no finalzinho do jogo, minto, o jogo foi 2-2, o empate era deles. No finalzinho do jogo, aos 48, 49, o treinador era o Eduardo Barroca, a gente tomou Ah, o gol de legal. empate, a gente tomou o gol de empate e acabou ficando fora. Então foi minha primeira competição no sub-20, né? Mas a gente estava estruturando a equipe, enfim. E aí a gente, logo na seguida, na sequência, a gente tem o campeonato, uma RS, não sei se vocês lembram, que era o campeonato que tinha lá no Sul, que era como se fosse um brasileiro da categoria, né? Não existia brasileiro na época, né, Maurício? Não é É, isso? não, já existia o brasileiro, mas Já a RS existia. continuava. E eles fizeram, tipo, eles convidavam alguns times da Argentina, do Equador, e fazia como se fosse um sul-americano. Era uma competição que eu disputei com o Botafogo também, sub-20, era muito legal a competição. Mas E era era só uma. importante, né? Os clubes davam uma importância legal para a Sim, competição. sim, era no final do ano, uma competição que preparava você para a Copa São Paulo, e eram 2 semanas de competição, né? Tu fazia jogos de 2 em 2 dias. Mas era bem bacana, era a maioria dos times de Série A do Brasil, então era, por muito tempo, a RS, como era conhecida, a Copa Ipiranga, ela foi tida como brasileiro da categoria, só depois veio o Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai passar a competição a gente faz 3 jogos, a gente perde os 3 jogos, a gente fez um gol na competição. Aí eu falei, pô, Caraca. Flamengo perco um campeonato, né, aos 48, eu deixo de jogar uma final. E pô, vou para uma competição de nível brasileiro e eu perco os 3 jogos. Eu lembro que eu fiz um gol com o Tuller, que era zagueiro. Você lembra do Tuller, zagueiro, né? Nós Claro, tomamos sem um dúvidas. gol, nós tomamos um gol. Foi bem ruim, foi bem ruim. Nós tomamos um gol onde o meu zagueiro, se não me engano, o Dantas atrasou a bola para o Neneca, para o Hugo, e a bola passou debaixo do pé dele. Foi bem. Eu falei, rapaz, mas o que aquilo me trouxe? Eu ainda não tinha tido tempo ainda de ter um tempo para treinar com essa rapaziada, né? E aí aquilo me E é trouxe um. complicado, né, Maurício? Não ter tempo para treinar na base, né? Um lugar onde tem que ter mais Exatamente. tempo. É A gente, complexo falar isso. a gente saiu de uma competição e já engrenou a outra. Então, quando a gente sai de maneira precoce, a gente tem uma semana a mais para trabalhar no Rio de Janeiro. E aí vem as baixas. Jean Lucas sai, o Tuller sai, o Rafael sai, alguns jogadores importantes de último ano da categoria. Eles não iam disputar a Copa São Paulo, mas a gente teve tempo de trabalhar. E aí a gente viaja para a Copa São Paulo, até aí tudo bem. Primeiro jogo a gente ganha bem, faz uma bela estreia, só que acontece de começar o Carioca profissional. Né? E aí começa o nosso desespero, porque voltavam para jogar aqui, né? 6, 7 atletas vinham para jogar, 8. E a Copa São Paulo você tem o número de inscritos, né? E tem o número de jogadores que você pode levar.
E começou essa agonia, né? Se vai ter jogador, se não vai. E foi uma competição extremamente complicada para a gente por conta desse tempo. Eu lembro que o Wendel, Vitor Gabriel, o rapaziada que estava, o PP, o Ramon, lateral, o Lucas Maicon, Silva, não. Lucas Silva, todos eles desciam, voltavam, né? Bio, voltavam para jogar como profissional, porque o profissional estava começando a temporada, era o Carpegiani, o treinador da época, e nós chegamos a fazer jogo de mata-mata com 3 jogadores no banco, né? E as coisas foram Caraca, não lembrava acontecendo. disso. E as coisas foram acontecendo, a gente foi ganhando, foi conseguindo passar, mas daquele jeito. Às vezes tinha jogador, às vezes não tinha, e para a final, justamente para a final, a gente volta com todo mundo. Tanto é que na conversa o Hugo revezava com o Darube no gol, e a gente até opta por Hugo não voltar, porque o Hugo tinha ficado praticamente a competição toda aqui. Então, no ele que agarra o último jogo, e o Iago faz um grande jogo, agarra muito, ele faz a final contra o São Paulo, e o São Paulo realmente foi muito melhor que a gente na final. A gente conseguiu jogar 15 minutos, fazer um gol, mas era uma molecada muito muito consciente, né, naquele momento. Foi bem gratificante ver a mudança de comportamento deles. E De a todo gente conseguiu. contexto também, né? De todo contexto que tu acabou de falar também, tu chegar na final, abrir o placar, tu também não vai querer, porra. É, eu lembro de uma passagem, eu sempre conto, que a gente vai no intervalo, né, e a gente faz 15 minutos de jogo, consegue fazer um gol, depois temos uma chance e não consegue jogar mais, com dificuldade de sair com a bola, dificuldade de ficar com ela, e era nosso a gente gostava de propor, mas pegou uma equipe de São Paulo muito, muito forte. Eu lembro que no intervalo, eu falo, entre outras coisas, eu falo para eles assim, rapaziada, eu entendo que o São Paulo está conseguindo empurrar a gente para trás, a gente não está conseguindo pressionar, que é uma característica da nossa equipe. Tá legal porque a gente é empurrado para trás, mas não está descompactando, continua jogando bem próximo. Só que quando a gente tiver a bola, a gente tem que empurrar de para trás. Quando tiver a bola, a gente pode jogar. Nós temos qualidade e organização para fazer isso com eles também. Então, vai ser chumbo trocado e tal. Quando a gente tiver a bola, empurra de para trás. Andou para trás sem bola, tenta voltar a pressionar. Então, tudo isso estava sendo bem discutido. Quando eu estou voltando para o jogo, para o segundo tempo, alguns jogadores me chamam assim. Hugo Moura também fazia parte desse elenco. Alguns jogadores me chamam e falam, Maurício, aconteça o que acontecer, a gente não vai perder. Eu falei, Exatamente. Isso que eu tava querendo falar, questão mental, né? então tá bom. Aí, realmente, o segundo tempo foi muito sofrido para a gente. O árbitro, no final, ainda deu 8 minutos. A gente estava muito, muito quebrado. O Wesley Gasolina, que era o lateral direito, e na época era o único, ele não conseguiu jogar, porque ele estava com problema na época do pubis, então a gente tinha um zagueiro improvisado na direita, que não conseguiu jogar o jogo todo também. Nós tínhamos o Ramon e o Michael suspenso, que eram os 2 laterais direitos, jogou o Pablo, que na época era o terceiro, mas fez um jogo sensacional. E a gente conseguiu segurar um São Paulo muito forte, uma equipe muito bem organizada, que era o Jardine, né? Muito bem organizada, dentro da casa deles, a gente conseguiu segurar e foi campeão. Volto para o Rio, né? Depois de campeão. E aí eu acho que é um feito muito grande, que quando você conquista um título tão importante, você passa um período com dificuldade de mobilizar novamente, e a gente vai à final da Taça Guanabara contra o Botafogo, no Engenhão, Barroca novamente. Aí nós ganhamos de 1-0. Gol do Quando tava Yuri. valendo, acabou vencendo, né? Apesar que o outro também foi semifinal, é verdade. O outro Barroca foi que é o semifinal, irmãozaço. mas legal, cara. O jogaço. Aí a gente ganha, é campeão da Taça Guanabara no Engenhão, de 1-0, gol do Yuri Seta, que é um jogadoraço, que está Claro, na lembro. Ásia. E quando a gente acaba essa competição, eu lembro que tem uma mudança no departamento profissional do Flamengo logo depois, e eu sou convidado o Barbieri, que era o auxiliar da casa na época, assume como treinador, e eu sou convidado a ir auxiliar da casa, só que o Barbieri não tinha naquele momento um auxiliar, e eu acabei acumulando a função de auxiliar da casa e auxiliar do Barbieri. Foi um ano bem, bem legal, foi um ano que a gente foi vice-campeão Foi, brasileiro, né? foi um ano que Vinícius, Júnior, Paquetá se destacaram e o Flamengo chegou a ficar grande período na liderança com vocês no comando, né? Foi. A gente, na verdade, a gente perde a liderança depois da parada para a Copa das Confederações, né? Tem um jogo de Uhum. volta no Maracanã contra o São Paulo e a gente não faz um bom jogo, perde de 1-0 e ali a gente começou a ter um. A gente perde o Vinícius também, lá, depois dessa parada, o Vinícius Júnior acaba saindo, né? Que ele Isso. completa 18 anos e ele já tinha sido vendido para o Real Madrid, então foi uma. Perdemos um jogador muito importante naquele momento, que era um jogador
que levava o time para frente, um ponta muito agressivo que ele é hoje, né? É claro que ainda, Exatamente. claro que ainda em desenvolvimento, ainda com 17 para 18 anos, e a gente não consegue ali se encontrar. Infelizmente, o Barbieri fez, na minha opinião, fez um trabalho sensacional. Ele acaba desligado e veio o Dorival Júnior. O Dorival consegue ainda resgatar um pouquinho, a gente consegue brigar ali e acabar chegando em segundo colocado no Brasil. Cara, e tu trabalhou com o Vini na base também, não, né? Só nesse período profissional. O Vini subiu antes, né? O Vini subiu com 16 para 17 anos. Quando eu chego no 20, ele tinha acabado de subir, ele, Paquetá, tinha uma galera que já tinha transitado para o pro profissional. Outro jogador que Pulou essa estava etapa do também Vini. nessa época também, que eu trabalhei, mas ele não jogou a Copa São Paulo, já estava, era o Gianluca, que hoje está no Bahia. Uhum. O Tuller também não jogou a Copa São Paulo, já estava também no profissional. O Rafael, o zagueiro, ele estava também no profissional, também não jogou a Copa São Paulo, mas ele teve uma lesão de joelho. Enfim, teve uma galera que eu cheguei ali que já tinha subido. Uma galera boa, né, Maurício? Uma galera boa que muita gente colheu frutos não só no Flamengo, como o Jean Lucas até chegou a jogar legal no Flamengo, mas agora está no Bahia, passou pelo Santos. Muitos jogadores se tornaram jogadores de, podemos dizer, referência aqui de Série A, titular do time de Série A do Brasileirão. É muito legal. E eu queria te perguntar, cara, como é que foi esse convívio com o Vinícius Júnior? Ele era realmente muito diferente no treino. Claro, eu lembro que ele tinha um problema na finalização e tudo mais, mas ele já era um jogador diferenciado, todo mundo sabe disso. Como é que era o Vini assim, nos bastidores, no treino, nessa passagem dele pelo Flamengo? Cara, o Vinícius era um jogador extremamente educado, sem dúvida nenhuma já se via um potencial absurdo de crescimento nele e tinha as questões realmente da finalização, mas era um garoto que queria muito, que trabalhava muito. Eu costumo falar, quando a gente queima a etapa, a gente tem que entender que de repente algum processo de desenvolvimento vai ficar pela metade, vai ficar pelo caminho, que vai precisar ser explorado, né? Mas era um moleque que não dava nenhum tipo de trabalho, um moleque que treinava sempre muito sério. Ele tinha essa impetuosidade de pegar a bola, de carregar para cima, de levar para cima, desde garoto, né? Eu vi várias vezes ele jogando na base. Assim, era sem dúvida nenhuma, a gente já conseguia perceber que ele ia ter um futuro brilhante. Agora, precisava jogar pelo lado esquerdo, que, né, era o melhor lado dele, onde potencializava as qualidades dele. E nesse período a gente já vislumbrava uma condição muito, muito boa nele. Pô, legal, cara. E 2019, tu falou que estava fazendo parte, tu era do Sub-20 em 19, não é isso, Maurício? Aí acontece uma reformulação aí na política do Flamengo, né? Muda o presidente, sai o Eduardo Bandeira. Yes. Eu converso com o Noval fala comigo que ele ia, naquele momento, reformular o departamento sub-20, que ele ele precisava de um nome, ele gostaria muito que fosse o meu, mas ele entendia que se eu quisesse continuar no profissional, eu poderia continuar, só que ele não saberia o que ia acontecer, quanto tempo ele conseguiria me segurar, e naquele momento, eu opto por voltar para o sub-20. A gente tem que novamente organizar a equipe. A gente estava realmente, naquele momento, um pouco desorganizado em questão de equipe. A gente tem dificuldade na Copa São Paulo, a gente vai para a Copa São Paulo, mas não consegue. A gente sai no primeiro, segundo mata-mata, agora não me recordo. E aí a gente começa a organizar, faz uma boa Copa do Brasil, mas é eliminado em 19, é eliminado pelo Cruzeiro. Num jogo de volta, a gente empatou lá com o Cruzeiro, e no jogo de volta a gente perde 4-1 o jogo. Mas ali eu via já que nós estávamos num caminho muito bom. A gente estava. Já existia uma mudança de comportamento daquilo que eu peguei para aquele momento muito importante. Eu lembro que no vestiário eu falei para eles, rapaziada, só, é uma derrota traumática, mas vocês têm que acreditar que nós estamos no trilho, é só esse trem embalar, porque eu não mudaria nada do que eu fiz. Agora, a gente precisa acreditar nisso e continuar, porque nós temos competições importantes no ano aí para disputar ainda. E acontece da gente, nessa sequência, ganhar tudo que nós disputamos, na verdade, né? Nesse ano, depois que saiu a Copa do Brasil, que a gente perde a semifinal para o Cruzeiro, a gente embala e ganha tudo. Eu lembro que
Eu tinha ainda uma posição ainda que eu precisava encontrar, que era o meu volante na época. O João Gomes estava subindo, mas ainda jogando de segundo e tal. Eu tinha ali, precisava encontrar essa peça. E eu lembro que eu falo com o Vinícius Souza, que é um baita jogador, e Vinição. ele, de Vinição, ele queria ser, ele gostava de jogar de segundo volante, só que nesse jogo do 4-1, eu tiro eles perdendo 2-1, eu tiro ele no intervalo, né? E eu depois tenho uma conversa muito dura com ele, ele era o Abel, treinador profissional, e ele às vezes ia no profissional e voltava, e eu tenho uma conversa com ele, com o Leonasso, que era o meu coordenador na época, e eu falo para ele, eu falo, Léo, o Vinícius comigo não joga mais de segunda, eu acho que ele vai ser um baita de um 5, de segunda ele não vai jogar se ele quiser ser 5, eu já conversei com ele e tal, e ele aí, num primeiro momento, ele tem uma certa, porque eu falei para ele, você tem que aprender somente a marcar ali. Se você aprender a marcar de 5, se você aumentar essa velocidade nas tuas pernas, que é imensa, a qualidade que esse garoto tem técnica é absurda. Se você começar a entender que o volante tem que ser um pouco mais observador nos momentos, botar um pouco mais o pé na bola, caçar ela, se posicionar um pouco melhor, eu acho que você, armando o jogo de frente, Vinícius, você vai ser um dos grandes. E ele aceita, e realmente que ele jogou num curto espaço de tempo comigo lá, de 5, foi um absurdo. Um absurdo. Perna grande, E dominava no legal peito. para você também, né, Maurício? Porque querendo ou não, tu mudou a posição, você colocou ele numa posição que agora ele se tornou um dos melhores do Brasil, digamos assim, né? Não sei que top ele tá, mas sem sombra de dúvida ele está se destacando lá fora e é um dos melhores do Brasil. Então, querendo ou Eu, não, um mérito de visualização sua. eu sou muito fã dele, cara. E aí ele sai logo, depois ele sobe, né? O Jesus acaba levando ele para. Muda lá em cima, vem o Jesus acaba levando ele sai e dá uma desorganizada no meu time, tanto é que no meio-campo eu rodei muito, né? Nesse período chega o Richard Rios, né? Que é um colombiano que veio do futsal, apresentado a mim pelo PC de Oliveira, que Tu que levou, trouxe ele, o jogou. PC te apresentou e tu trouxe? Na verdade, o PC traz ele junto com os empresários dele, né? Ah, sim. Pro Flamengo. Eu não sei quem é que faz o primeiro contato, ele era jogador de futsal, o Richard, Uhum. da seleção colombiana, e ele chega para mim, e eu, no primeiro, assim, logo no primeiro momento, eu fico impressionado com a capacidade técnica dele, mas no primeiro momento eu não consigo visualizar em que posição ele poderia jogar. Ele trazia alguns vícios do salão que para alguma parte do campo eram perigosos, de drible com pisão na bola, enfim. E a gente vai rodando ele, tanto é que ele jogou comigo de 5, jogou comigo de 10, jogou de 8. Em alguns momentos, quando precisou, ele foi lateral direito. Tem uma passagem, se você me Ah, permite legal. contar, que aí Claro, fica à vontade. já era o Domi, né? E tem o jogo contra o Palmeiras, não sei se você vai lembrar, o Flamengo tinha muitos jogadores com Covid na época, e O tinha um jogo que o jogo, Nenex destacou, não foi esse? jogou o Otávio na zaga, que está no esporte, um jogadoraço também, jogou o Natan, jogou o Mateuzinho, jogou o Bala, jogou o Lázaro, jogou uma galera grande, eu lembro que jogou Pedro Lembro bem. Arrascaeta, eu não estou lembrando mais quem, para falar a verdade, jogou Pedro, acho que Thiago Maia jogou também, mas enfim, aí eu, na semana, muitos jogadores do 20, né, para fazer esse jogo, quase que não tem o jogo, mas eu acho que o Palmeiras não aceitou não ter o jogo, uma coisa assim. E Foi eu isso mesmo, tava que o fazendo, Palmeiras não aceitou adiar a partida. eu tava fazendo um jogo na Gávea, isso para falar um pouco do risco das posições. Né? Eu lembro que acabou o meu jogo, eu liguei o rádio do carro indo para casa, liguei o rádio do carro e tá no final do jogo eu vi que não foi o Mateuzinho que jogou, desculpa, eu acho que foi o João Lucas, tá? Mas eu vi que o lateral direito, o Mateuzinho ou o João Lucas, acho que foi o João Lucas, tinha tomado cartão amarelo e provavelmente precisaria sair, não tinha outro lateral, só tinha ele. E aí eu pego o telefone, eu falo, cara, ligo ou não ligo, ligo ou não ligo, porque, né, eu falei, vou ligar por um espino. No intervalo do jogo do Flamengo lá, profissional, eu no carro, peguei o telefone, liguei e falei, Bruno, desculpa estar te ligando aí, cara. Eu vi que de repente vai precisar de lateral, se precisar o lateral entrar, o Richard Rios. Não bota outro, e se precisar do Lázaro, bota ele pelo lado esquerdo, que é o lado melhor dele, pelo lado direito ele não vai render e tal. Aí ele falou, calma aí. Aí me deu o telefone pro rapaz, fugiu o nome, pro auxiliar do nome. Fala com ele aqui agora, rapidinho. Aí eu falei, eu expliquei para ele essa situação, falei, ó, se precisar isso, isso, isso. E o Richard entrou nesse jogo na lateral direita para marcar o Dudu, e foi muito bem. O Dudu não conseguiu criar nada com o Richard, do lado direito ficou Richard e Bala, que eram dois garotos o Bala também, que é um jogador muito, muito, muito qualificado, muito bom. E
Sim, aí então, para resumir, então o Richard, na final do Brasileiro Sub-20, ele joga como um 10. Ele joga perto Caramba. do Vitor Gabriel, né? E eu tinha o Rodrigo Muniz no banco. Meu time era muito bom, né, cara? Eu tinha o É Vitor Gabriel sacanagem, cara. jogando, o Rodrigo Muniz como primeiro ano, o João Gomes, o meio-campo jogou o Luiz Henrique, que está no Goiás, o João Gomes e o Richard Rios. É o meio-campo fraco, né? Meio-campo Que sem qualidade. timaço, brother. Que É. isso? Ah, o meu time era absurdo. A final foi Mateuzinho, Neneca, Mateuzinho, Gustavo, que foi um jogador que foi uma bela surpresa para a gente, que veio acho que do Paraná, algum lugar do Paraná, do Clube do Paraná, acho que o Paraná mesmo. E ele era volante, zagueiro, a gente acabou encaixando de volante, de zagueiro, e ele foi muito bem. O Natan e o Ramon. O meio-campo, João Gomes, Luiz Henrique. Luiz Henrique, que taticamente era um jogador absurdo, que esse garoto entendia do jogo e assim, e evoluiu taticamente. O Richard, aí tinha o Yuri César de um lado, o Wendel do outro, o Vitor Gabriel e o Richard Rios de 10. Era um time. Ainda tinha jogadores no banco, como o Lázaro, como o Rodrigo Muniz, tinha o Otávio no banco, tinha, enfim, uma galera muito, muito forte aí. Cara, e eu queria te perguntar como é que foi esse trabalho aí, cara, com o Jorge Jesus, né, cara? Como é que foi assistir o trabalho dele de perto? Como é que foi essa situação aí? O que tinha de diferente desse time dele? Assim, eu acho que o Jorge Jesus, ele foi um cara assim que defensivamente ele ensinou a quem quis aprender, né? Não só eu, mas quem quis aprender defensivamente era um cara que as equipes dele marcavam muito bem, a linha de quatro dele, né? Mais ali a proteção do Arão era absurdo. Eu não conseguia ver treino, porque a gente treinava praticamente no mesmo horário, mas eu tinha acesso aos jogos, né? Eu podia ver o jogo de cima. Eu fui a quase todos os jogos no Maracanã para poder ver. Então, assim, e depois disso tudo, né? Que ele vai embora, eu passo 2 semanas com a equipe dele, né? Ali. Ele sai e eu fico lá até a transição de chegar o Domenech, eu que comando a equipe durante 2 semanas, não teve competição, estava parado. Eu tive a oportunidade de ficar por 14, 15 dias dando treino para essa rapaziada. O que eu vi no Jorge, que me chamava muita Caraca. atenção, era a capacidade dele fazer com que o grupo entendesse a importância de fazer o que ele pede, né? O que a gente chama de operacionalizar. A ideia dele era muito bem operacionalizada, o time jogava aquilo que treinava realmente, principalmente nas questões, e isso depois, em conversas, até mesmo alguns jogadores do grupo falam, principalmente nas questões defensivas. E as questões defensivas dele fazia com que ele tivesse um ataque, uma transição absurda. Era um time também organizado para atacar, eu não estou falando que não era, mas o que me chama muita atenção no trabalho do Jorge Jesus é a fase defensiva dele, como aquela linha de quatro se comportava bem, como o Arão sabia todos os espaços para defender, né? Aquele time fez muito gol, perdendo a bola, recuperando, indo para a baliza rapidamente. Era um time que dificilmente alguém conseguia trocar 3, 4 passes com ele, porque contra eles, porque eles estavam sempre muito alto, muito bem organizados, pressão pós-perda, enfim, vários conteúdos importantes que eu aprendi muito com ele nesse sentido. Cara, e é muito legal tu falar isso, porque quando a gente fala de Jorge Jesus no Flamengo, a galera pensa muito em ofensividade, né? E você chega aqui e fala sobre linha defensiva, organização defensiva, né, sem a bola, e a marcação-pressão e a transição ofensiva. É muito legal. E realmente, quando a gente para ver, é muito difícil, principalmente na época. A gente está falando já de 5 anos atrás do futebol brasileiro, um time com uma marcação tão alta, um bloco tão alto, a última linha de defesa ficava quase no meio-campo, e o Flamengo sofria poucos gols, assim, sofria alguns, lógico, mas sofria poucos. Eu lembro que Ah, para o primeiro jogo contra o Goiás, para uma final de Libertadores, foi uma evolução absurda nesse sentido. A galera falava muito também sobre perfilamento corporal, muitas questões que a gente conseguia identificar, né? Que o time do Flamengo evoluiu e os jogadores individualmente também. eu algumas vezes, depois que eu tive lá, o Rodrigo Caio, um cara que eu conversava muito com ele, e ele cansou de falar para mim, falou, Maurício, acabava o jogo, se a gente tivesse que jogar mais um, a gente jogava, estava inteiro. A gente não corria errado, não corria atrás de ninguém, a gente estava sempre bem posicionado, enfim. Era uma linha corajosa, ele é um monstro, né, jogando. O Rodrigo Eu sou Caio, para super mim, fã.
Não, pô, absurdo, absurdo. Que Sou muito fã mesmo. ele não perde uma bola no alto, dificilmente ele erra um passe nessa época, então ele não errava mesmo. A construção Um dele é contra um sensacional. defensivo também, né? Cara, Não, surreal. a bola vem no alto, ele no treino ele falava, pode pressionar, faz jogar longa que eu vou ganhar primeiro. Só se prepara para a segunda, vem para a segunda que eu vou ganhar primeiro. Ele ganhava. Eu só ria, porque Caraca, brother, que isso. tem uma passagem no final, né? Depois desses 14 dias com ele, a gente fez um jogo treino, se não me engano, contra a equipe do Olaria no Ninho, né? Que estava dentro da programação. E aí o atacante do Olaria, eu não lembro agora o nome dele, era muito alto, muito alto. Era um jogador de 1,90 m. E o Rodrigo não é tão alto, né? E o Flamengo pressionava de um jeito onde você tinha que, em algum momento, fazer ela viajar, né? Lá no 9. E eles faziam, porque tinha o 9, um bom pivô, um cara grande. E eu lembro que numa bola viajada, né? E eu, pô, entregar o grupo sem nenhuma lesão, intacto, seguimos muito do que o Jorge Jesus fazia, e eu estava feliz de acabar com treinos intensos, não tive problema nenhum com eles, pô, um profissionalismo absurdo. Eu lembro que viajaram uma bola, ele subiu em cima do cara, botou o cotovelo assim para proteger e meteu a cabeça na bola e ela subiu. Ela raspou na cabeça dele e subiu, né? E aí ficaram os dois em disputa, só que ela ficou um pouco mais na frente. Eu assim, não, não, não. E ele foi, deu duas passadas e tal, só que ele enfiou a cara na cabeça do cara. Ele faz Falei, isso Rodrigo, direto, brother. Eu pô, lembro falei, bem não é disso. possível, Rodrigo, tu fez uma coisa dessa no jogo treino agora. Aí eu saí ele com o nariz e tal, e eu assim, naquele momento, falei, o que eu faço? Ele saiu, eu falei, vou botar alguém, né? Daqui a pouco volta ele com algodão no nariz sangrando. Eu falei, esse cara isso é muito doido. Ele era, nessa situação aí, eu tenho a imagem também, que eu já falei algumas vezes dele com um Guerreiro, nada de que tenha sido de maldade, mas o Guerreiro, que Eu tava no estádio, Flamengo Inter no Maracanã, correto? exatamente, é um grande pivô. O Guerreiro é um dos Tava. caras que eu mais vi jogar bem de costas aqui no Brasil, como segurava bem a bola, o cara, ninguém saiu todo ensanguentado, que ele não deu um minuto de sossego. Teve um Ele é que o Guerreiro foi impressionante. até expulso, não foi? Não teve um Guerreiro que foi expulso? Eu não lembro se foi esse, eu lembro dele saindo do campo com sangue e voltando, mas ele não conseguiu jogar, nem segurar a bola, essa aí, as viajadas, o Rodrigo não deixava. Eu tive agora a Pô, oportunidade de ver ele jogando de novo contra o Red Bull aqui, eu estava lá e ele fez mais um belo jogo, apesar de ter feito um pênalti. Ele fez mais um belo jogo, né? Eu acho que o Red Bull fez um jogo melhor, mas ele fez mais um jogo aéreo muito forte. Dificilmente ele perdeu uma bola na cabeça. ele já fez 2 pênaltis nessa passagem pelo Grêmio e tomara, cara, que isso não atrapalhe, assim, midiaticamente pra torcida, porque nos 2 jogos que ele fez pênalti, ele jogou muito. Ele jogou muito. Eu vi até a Exatamente. galera comentando, pô, eu assisti esses 2 jogos, contra o Bragantino e o outro eu não vou me lembrar. Ele jogou muito nos 2 jogos. Não, ele é muito bom jogador. Espero que ele Cara, consiga dar sequência. eu também tô torcendo bastante. E assim, pra gente terminar de Flamengo e seguir nessa mesma linha de raciocínio, então você treinou o Flamengo por 14 dias, né? E mais os períodos como interino. Como é que foi a convivência com esses caras, cara? Como é que era o dia a dia desse Flamengo de 2019? Agora falando não do Jorge Jesus, mas dos jogadores. Como é que era o treino, a qualidade? Dá uns bastidores pra gente aí, legais. Primeiro que é um grupo extremamente profissional. A gente tem que entender que esses caras que carregam o nome nas costas muito pesado, eles não querem criar problema nem ter problema, né? Então é um grupo extremamente profissional. Às vezes que eu tive lá em cima e que eu tive que dar treino para eles, tanto nesse período como em outros períodos, nas transições, né, de não ter treinador, e da transição do Rogério, que pegou Covid, eu tive que estar lá. E era um grupo, o que mais me chamava a atenção era um grupo muito confiante. Os caras sabiam que eram bons, os caras sabiam que iam ganhar, né? Tem uma passagem até engraçada num jogo que eu fiz da Copa do Brasil, que eu fiquei lá no lugar do Rogério dando treino, e numa conversa, né, o Rogério me passou tudo que ele queria, e eu numa conversa com os jogadores passando, até com o Felipe Luiz, eu lembro que ele virou para mim e falou, Maurício, eu falei, Felipe, se acontecer isso aqui, a gente pode fazer isso, tal, o que você acha? Ele falou, Maurício, não vai acontecer nada disso, cara. Eu falei, não, ele falou, não, vai acontecer é que a gente vai pressionar os caras vão dar o chutão, a gente vai pegar a bola e vai ficar com ela, não vai ter jogo. O jogo vai ser a gente com a bola, então a gente não precisa se preocupar com isso. E foi 80% de pó de bola, 78% de pó de bola, nós ganhamos o jogo. Caraca. E eu falo, cara, os caras são extremamente confiantes, eles sabem que, né, sabem que são bons e eram mesmo, então assim, eram mesmo, então não.
os momentos que eu tive lá, tanto com essa geração, né, de 19, depois com 20, 21, que veio chegando uma nova galera, assim, a galera que foi chegando, eu tive, com o Rogério Ceni, eu tive a oportunidade, o Rogério Ceni, eu comecei o Carioca e depois ele voltou, ele dava treino para a equipe, que ia jogar o Brasileiro, e eu dava treino para a equipe do Carioca, e em alguns momentos veio jogar com a gente alguns jogadores, então eu fiz 6 jogos no Carioca naquele ano, e eu lembro que o Gabriel, o Gabigol, fez um jogo com a gente na verdade, acho que foi contra o Boa Vista, ele teve, então eu tive algum, algum, alguns jogos com eles também. Então, assim, problema zero, uma equipe extremamente profissional, os caras que sabiam da responsabilidade, sabiam que a cobrança ela ia chegar neles caso as coisas não acontecessem, né? Então, para mim era muito gratificante ver o Arão, o Gerson de perto, o Maia, né? Depois o Davi Luiz, enfim, essa rapaziada toda que os caras, exemplo mesmo, exemplo dentro do campo, sabe? Exemplo de profissionalismo. Então, para mim foi muito gratificante poder estar ali nesse momento da minha carreira. Ô, Maurício, e o Felipe Luiz, como tu citou, ele aí me deu uma lembrança, a gente já viu alguns cortes, né, dele falando de. Acho que no Barroca falando, era do adversário dele, né, na ocasião que o Barroca contou. E você agora como comandante dele. O Felipe Luiz realmente era um treinador dentro de campo, cara. Então, o Felipe Luiz era um jogador, né? E agora não tenho dúvida que ele vai ser um baita treinador. Eu tive até a oportunidade de encontrar ele aqui há pouco tempo. Ele era um cara que ele conseguia enxergar o jogo, né? O que estava acontecendo no jogo naquele momento. Ele conseguia, além de jogar, orientar. É o tipo de jogador que eu falo que ele joga e pensa. Tem jogador que só joga e tem jogador que joga e pensa, né? Eu tinha um treinador chamado Ricardo Lucena que ele falava exatamente isso. Todo mundo é bom, mas a diferença do bom para o bom é que tem aquele bom que joga e pensa e tem aquele bom que só joga. E o Felipe Luiz ele era acima da média por conta disso. Porque ele conseguia, além de executar tecnicamente tudo que ele era capaz, ele entendia o que o jogo estava pedindo, o caminho para você defender e o caminho para você atacar. Então, ele acabava orientando muito, te ajudando muito. É sempre muito bom quando o treinador tem dentro do campo essas lideranças que entendem a ideia muito bem e conseguem distribuir, orientar dentro do campo. E ele era essa liderança ali, né? E Também. ele já te deu algum feedback assim, Maurício? Tipo, cara, faz dessa forma, por que que tu não tenta assim? Alguma coisa desse tipo do dia a dia ou durante uma partida, ele já te deu algum feedback tático? Então, não, porque não foram muitas as vezes, né? Mas Ah, eu e o Felipe, a gente troca muito até hoje, sabe? De vez em quando a gente fala, maneiro. a gente conversa. Ele é um cara que aumenta ainda mais, né, o conceito que eu tenho por ele, né, a admiração que eu tenho por ele, quando ele entende que é importante ele passar nesse processo, de ele passar um período na base, Claro. porque é preciso que porque você pode entender de tática. A grande dificuldade no futebol não é você botar o 3-5-2 em campo, botar o 4-3-3, é você ter a ideia e conseguir, na semana, operacionalizar essa ideia. Então, A didática também, né? Transferir isso para os atletas. exatamente, como eu vou treinar para conseguir chegar aonde eu quero, né? E ele sabe que ele teria dificuldade nesse ponto. Então ele se juntou também com 2 caras hoje que são, um é que ele trouxe, né? Se não me engano é Ivan, que é um espanhol que eu não tive conheci há pouco tempo, mas não tive o prazer de ver trabalhando, mas só escuto falar bem. E outro é o Márcio Torres, que é um monstro, que há anos foi comigo lá, me ajudou muito. Tudo que eu conquistei no Flamengo, eu tive a ajuda de muita gente, e principalmente a do Márcio Torres, que é um cara que é um auxiliar técnico assim que pô, conhece muito e se adapta muito aos treinadores, conhece muito. Então, assim, ele se juntou com esses caras e tenho certeza, e ele já me abriu isso, o quanto esses caras estão ajudando ele. Então, isso mostra ainda mais a grandeza dele, né? Eu sei que ele teve proposta para algumas equipes e tal, profissionais, mas ele optou em ficar no Flamengo sub-17, agora no sub-20, e ele está aprendendo a ser treinador, porque o que ele fez dentro do campo é preciso que ele entenda como ele vai transferir isso agora de fora. As relações,
como montar o treino, como olhar o jogo agora, porque uma coisa é você olhar o jogo mais na tua posição e no teu setor, agora ele tem que olhar dele, o lateral, o ponta, as interações que se faz, olhar o todo, então Tudo, né? isso aí é o tempo, isso não é só o fato de ter jogado, né? O fato de ter jogado ajuda demais, mas é preciso que e ele é um cara que ele entende exatamente esse processo, e eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes por conta disso. Maurício, e eu queria te perguntar agora, cara, sobre tua passagem no Vasco. Conta aí pra gente aí como é que foi essa passagem no Vasco. É, então, eu recebo uma ligação do Brasil, né? Me fazendo um convite. Tu tava onde na época? Eu tinha acabado de sair do Atlético Paranaense. Tinha saído do Atlético Paranaense, na verdade, eu no Atlético Paranaense. O Eduardo Ungara me liga, o Vasco queria montar um departamento sub-23, porque eu tinha um elenco grande, tinha jogadores na transição ali subindo e tal, eles queriam montar um departamento sub-23, eles me queriam como treinador do sub-23. Mas antes eu já tinha umas conversas com o Eduardo Ungara, que foi quem eu fui, como as coisas se ligam, o Eduardo Ungara foi quem eu fui auxiliar lá no Botafogo, em 2014, né? Que É. ele era, Que tu na começou verdade, falando lá depois do futsal. ele era o gerente de futebol do Vasco, e eu, em 2019, nós jogamos muito contra. Ele era da base, ele e o Carlos Brasil, né? E nós jogamos, nesse ano, jogamos, eu acho que 10 ou 11 partidas contra o Vasco, né? Porque a gente chegava às finais, o Vasco também. O Vasco, naquele ano, foi um adversário extremamente duro pra gente. E eu já tinha escutado que quando o Brasil assumiu o profissional, que ele ia tentar o Zé Ricardo, eu estava no Atlético Paranaense na época, e que se ele não conseguisse o Zé Ricardo, ele ia tentar me levar. Aí o Zé Ricardo assume, e aí eu estou no Atlético Paranaense, eles me ligam para eu vir para o Sub-23 do Vasco, a gente não teve um acordo por algum momento, eu fiquei preocupado, eu achava que aquele Sub-23 ia acabar não saindo, e eu estava no profissional do Atlético Paranaense, como também auxiliar da casa ali, um dos auxiliares da casa, um clube monstruoso, muito grande, uma estrutura absurda, estava feliz, e eu não vou. Só que em 3, 4 meses de Atlético Paranaense acontece uma reformulação do departamento, que eu não entendi até hoje o motivo, por quê. O Carille sai, era o Carille o treinador, e muda muita gente do departamento de futebol do Atlético Paranaense. E eu estou desempregado e, na sequência, o Zé Ricardo tem a proposta para ir para o Japão, né? E aí eles me ligam. Eu hoje, já falando, eu me arrependo de não ter podido levar uma comissão, né? Uma das condições, eu não queria levar muita gente, até porque Daniel Félix está lá hoje, já conhecia, já tinha um baita de um profissional, mas eu queria ter levado um auxiliar meu, isso não foi possível. O clube tinha o Emílio também como auxiliar da casa, o Celso tinha acabado também de ir para lá, para o 23, que não deu certo, também era um do auxiliar da casa. Eles levaram outro auxiliar também para ficar lá comigo, enfim, eu acabei não indo ninguém, isso foi um ponto que me atrapalhou um pouquinho na condução, não de início, mas depois do trabalho. Foi uma passagem onde os resultados não aconteceram da forma como a gente esperava, mas não eram resultados, na minha maneira de ver, para eu sair do cargo, para me tirar. Nós tínhamos 8 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Faríamos 2 jogos em casa na sequência contra o CRB e contra o Chapecoense. Eu chego no Vasco com 4 pontos na frente do terceiro colocado, na frente do quinto colocado em terceiro na tabela, e saio com 5 pontos na frente do terceiro colocado. Apesar dos resultados, o Vasco não tinha perdido ainda com o Zé, a gente foi perder comigo, mas os resultados também naquele ano da Série B foi muito confuso, não teve Aquém, né? muito, tirando o Cruzeiro, que foi um time que deu uma disparada, os outros estavam muito ali embolados, então era um perde-ganha muito grande, então as equipes não Eu lembro conseguiam. muitos clubes que eram favoritos. Ah, vai subir esses três aqui. Acabou ficando no aquém também e É, acabou embolando ali entre o segundo e o sétimo, não foi isso? exatamente. Era um clube que passava naquele momento por uma dificuldade financeira, apesar de não ter nunca ter ficado devendo nada. Eu lembro que no período da janela, eu lembro de eu ter indicado o Guilherme Bala, que tinha jogado comigo no Flamengo, o Richard Rios, que estava no Guarani, ele tinha trocado uma ideia, eu queria trazer ele, a gente não conseguiu, porque a gente não tinha naquele momento verba para trazer, teria que ser jogadores que
Então, a nossa janela não foi uma janela atrativa naquele momento, de jogadores que chegavam para ajudar de imediato, jogadores que teriam que ter um pouquinho mais de tempo. Mas, assim, eu tenho os números dos jogos, a gente, na maioria das vezes, controlava os adversários, só que a gente não conseguia fazer os gols, não conseguia matar o jogo, e a gente acabou que o jogo que eu caí foi um jogo contra o Vila Nova lá, onde o Vila Nova conseguiu chegar na nossa baliza no primeiro tempo uma vez, no segundo tempo duas vezes, e a gente acabou perdendo de 1-0. Mas a pressão Pouco, né? externa foi muito grande. A pressão externa, e eu entendo o Brasil, eu sou muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu de trabalhar num gigante, que é o Vasco, num clube que merece coisas muito maiores que estavam vivendo. Eu lembro que numa entrevista eu falei, porque existia uma cobrança por ser campeão da Série B, e eu falei que é claro que a gente estava buscando ser campeão da Série B, mas que isso não ia engrandecer a história do Vasco, que engrandece a história do Vasco são os títulos que ele vai ter novamente, que já teve. Até porque a galera nem lembra quem foi o campeão da Série B. O importante é subir. Eu falei para eles, eu falei exatamente isso. Aqui a Série B ela contempla 4 times, são 4 campeões, porque vão ter a oportunidade de jogar a maior liga do país, né? Que é a primeira divisão, que é o Brasileirão. Então, eu sou muito grato a ele por essa oportunidade. Não foi fácil o trabalho, a pressão externa muito grande. Eu lembro que antes de eu ir, a pressão para que eu não fosse era muito grande. O Brasil foi muito corajoso em me assumir, levar, em acreditar. A gente tentou mudar um pouquinho a maneira do Vasco atuar, por ser um clube, né, grande, por ser um clube que, na sua história, sempre foi um clube de propor o jogo, de querer a bola, de marcar alto. A gente tentou isso, em alguns momentos nós tivemos dificuldade, né, pelas limitações também do elenco. Enfim, mas assim, eu fiquei muito triste quando se interrompeu, porque eu imaginava que a gente poderia, sem dúvida nenhuma, eu via evolução na equipe, eu via melhora no todo, na forma de jogar, na forma de entender a ideia. Foi pouco tempo para a gente poder treinar e jogar jogos um acima do outro, muito, muito próximos. Mas foi uma passagem, assim, para mim, gratificante, que eu também fiz bons amigos, que eu também guardo com carinho. Infelizmente, eu só queria ter tido um pouco mais de tempo, né, para poder realmente desenvolver o meu trabalho como eu gostaria e como eles me pediram para que eu desenvolvesse. Pô, não, legal, cara. Mas é uma passagem, como você falou, né? No gigante. Então, de certa forma, de certa forma, não, com certeza é muito legal para tua carreira. Cara, então vamos falar do teu momento atual, vamos falar do Bragantino. Fala pra gente aí, é uma preparação para o Campeonato Brasileiro Sub-23 de aspirante, não é isso, Maurício? Se você me permite, assim, só para eu contar a história, né, para as pessoas entenderem, eu saio do Vasco, fico um tempo e Perfeito, fica à vontade, parceiro. recebo uma proposta da Indonésia, de um clube chamado Madura United, que era um clube que tinha alguns brasileiros, já tinha tido um treinador brasileiro, que é o Fábio Lefundes, que está lá novamente, no outro clube agora. E eu, naquele momento, não era o que eu queria, mas eu sempre tive vontade de viver uma experiência fora do país, e eu acabo aceitando a proposta de ir para o Maduro, o trabalho mais difícil, sem dúvida, que eu já fiz na minha vida. Porque, na verdade, os clubes na Indonésia, eles têm muito poder financeiro, mas eles ainda não se estruturaram como clube, entendeu? Eles não têm grandes CTs de treinamento, o staff é o staff reduzido, eles acreditam que o treinador ele é o centro de tudo, ele resolve tudo. Então, eu aprendi muito também nessas questões de organização fora, enfim. Caraca, legal E era para tu, né? Ruim para eles, mas legal para tu, que tu deve ter aprendido muita muito coisa. bom, muito bom para mim. Foi uma experiência muito, muito, muito gratificante. E é uma equipe que tinha o 13º investimento na liga, uma liga que vem crescendo, que até então não tinha VAR, que esse ano já tem.
É uma liga que vem crescendo muito, que vem se estruturando, com poder financeiro, tem muitos brasileiros lá, inclusive o meu time tinha, você vai lembrar dele, o Jajá, o Hugo, lembra que jogou no Flamengo? Caraca, legal, lembro, claro. Ele estava lá, ele baita jogador, né? E tinha outros brasileiros, o Cleberson, que jogou no Atlético Paranaense, o Lucas Frigeri era o meu goleiro, que teve no Operário há muito tempo, o Júnior Brandão, depois o Dalberto, enfim, tinham muitos brasileiros na minha equipe, minha comissão de brasileiro, e um grupo que não era taxado, não se acreditava que pudesse chegar, a gente consegue classificar entre os quatro, nesse ano teve quatro, classificavam quatro, e a semifinal, e a gente vai à final da competição. Então, para mim, a gente perde a final. E eu saio antes da final. Meu contrato acaba, eu recebo a proposta do Red Bull, não tenho acerto de renovação de contrato, porque eu não queria ficar lá, eles queriam que eu continuasse, mas queriam estender o contrato e eu queria retornar. Então a gente não conseguiu chegar no acordo, eu acabei saindo e aí eu venho para o Red Bull. Então eu tenho essa passagem para mim que foi muito legal, porque a gente conseguiu chegar num vice-campeonato de uma liga muito difícil, com uma estrutura bem aquém, e aí eu queria muito voltar, né, para perto da minha filha, perto da minha, porque eu estava sozinho lá, quer dizer, estava com a minha esposa, mas sozinho que eu falo, não estava com a minha filha. Então eu queria muito voltar e eu tive a ligação do Léo Inácio para eu voltar para o Red Bull. Né? E aí eu não pensei duas vezes, voltei para o 23 do Red Bull, que é um clube maravilhoso, é um clube com uma estrutura comparada, se não a melhor, comparada dos grandes, aí uma estrutura que eu vivi a estrutura do Flamengo, que é uma estrutura monstruosa, que se compara muito à estrutura do Flamengo também. Eu troquei uma ideia aqui, Maurício, com o Fábio Matias, antes de tudo isso, quando ele estava no sub-23 do Bragantino, exatamente como você nesse momento. E ele falou exatamente isso, ele falou que a estrutura do sub-23 do Bragantino, se eu tiver errado, tu me corrija, acho que teve uma época que teve um hiatozinho nesse campeonato de aspirantes. O sub-23 ficou sem campeonato, correto? Sim, Aí ele falou correto. que estava jogando amistosos e tal, mas ele falou que a questão de estrutura física era de um time de Série A, melhor do que até alguns clubes de Série A que ele conhecia. O grande problema do Sub-23 hoje no Brasil é se realmente se tem um calendário, né? Porque agora novamente vai ter um calendário brasileiro, né? Porque o nosso calendário é a A3 do Paulista e é a Isso. Copa Paulista, né? Só que é um time Sub-23 com média de idade 19,5, que joga um campeonato muito pesado, que é a A3, e não pega, às vezes, bons campos, então uma molecada técnica, mas muito mais leve, que quando o jogo vai, né, para um campo ruim, tem muita dificuldade. E eu acho que um campeonato de nível brasileiro, né, nacional, como vai ter agora, é o que falta para o calendário Sub-23. Eu sou defensor, eu não sei se eu faria 23 ou se eu baixaria para 22 e baixaria também para o 20 para o Sub-19, entendeu? Porque a maioria dos clubes que quase não tem atletas sub-20 efetivamente jogando no sub-20, atletas já estão no profissional, já estão saindo do clube, então. Então, tua Mas ideia era descer um ano de categoria de é, base e fazer o aspirante mais organizado. Eu achei uma boa ideia, cara. porque Até o porque a 20, galera tá pulando muita etapa, né? De 18 indo direto pro FI. Então, eu exato. gostei dessa ideia. O que acontece é que o 20 são 3 anos, né? 18, 19 e 20, né? Uma Então, discrepância grande, né? exatamente. E o que acontece? Eu sempre falo isso, nós temos que entender que alguns jogadores eles amadurecem, vão maturar um pouco mais rápido, mais cedo, tanto é que transitam mais, e outros vão precisar de um pouco mais de tempo. Eu tenho vários exemplos de jogadores que demoraram um pouco mais, seja fisicamente, seja taticamente para o jogo, mentalmente, pode levar um pouco mais de tempo. E eu acho que essa categoria te oportuniza, quando você não tem, por exemplo, o departamento 23 e um garoto com 19 anos, 20 anos, estoura a idade, você não vê projeção nele dentro do clube naquele momento. Você vê que é um jogador com qualidade, com capacidade, mas o teu elenco profissional está cheio, tem jogadores naquela posição, ele não vai conseguir transitar, você acaba perdendo, desperdiçando talento, às vezes ele vai para outro clube, acontece um monte de coisa, e às vezes nem vai, tem jogadores que não conseguem ir. Então, quando você tem dentro do clube um processo que você saiu do sub-20, jogadores vão ter um calendário de 23, vão ter um pouco mais de tempo,
Eu posso falar aqui para você vários deles. O PP amadureceu mais tarde, o PP foi jogar com o Rogério Ceni já com 23 anos, 22 anos. O Richard Rios Tava não quase jogou no Flamengo. descartado, né, Maurício? O Richard Rios rodou por Guarani e outros clubes menores para né, amadurecer, e vários outros jogadores, né, que a gente poderia estar aqui falando isso de Flamengo. No Vasco tinha muitos jogadores. Na época que eu chego lá no Vasco, tem muitos jogadores que eram do 20, belíssimos jogadores, e que alguns até tinham uma certa implicância da torcida. Era difícil você conseguir botar para jogar por conta da implicância e tal, mas belíssimos jogadores que estavam ali, às vezes, num G4, entendeu? Porque tinha o G1, G2, G3, o G4 era um grupo que às vezes treinava afastado, eles não têm um calendário, ou seja, você perde um ano sem conseguir jogar. Então, assim, eu acho a Europa tem, né? Lá é 21, na maioria das vezes é 21, não é nem 23. Eu acho que se a gente tivesse um calendário sub-22, eu acho que nós perderíamos muito menos talento. A gente ia conseguir revelar muito mais jogadores do Brasil do que a gente revela um pouco mais tarde, mas nem todos são Vinícius Júnior, nem todos são Henrique, nem todos são Claro. Estevão, entendeu? Então, Mas como seria esse calendário 22 para tu, Maurício? Campeonato Brasileiro, e aí? exato. Campeonato Brasileiro longo, como é Eu que é? acho, Como é que tu eu faria? acho, eu acho que você pode fazer 2 campeonatos também. Você pode fazer um campeonato, uma Copa do Brasil, que é um campeonato mais de mata-mata, não tem problema. A maioria dos clubes hoje, por exemplo, o Flamengo há muito tempo, e muitos clubes hoje, o Atlético Paranaense, iniciam o Campeonato Carioca, né, com uma equipe sub-20, entendeu? Então, acho que você poderia iniciar o Campeonato Carioca. O Bragantino, o Red Bull, ele tem um problema, que é quando ele vai disputar o Paulista, ele tem uma razão social para disputar o Paulista, né, da equipe profissional, uma razão social para disputar o Paulista da equipe B. Isso não descarta também uma possibilidade de você ter um 23 jogando alguma competição dessa. Não digo talvez em algum outro centro, talvez em algum outro estado. Enfim, eu acho que o problema é não ter calendário. Você tem o 23 que gera gastos, e você não tem um calendário de exposição do atleta, né? Porque ali você está expondo o atleta numa vitrine para todo mundo, né? E você pode não só ter retorno competitivo, mas como pode ter retorno financeiro também. E o 23 existe exatamente isso, né? Para isso, né? Você acabou de falar, para dar jogabilidade aos jogadores que estão meio de lado ali, para o jogador que está na transição base profissional que não tem espaço. Então, não tem sentido existir uma categoria que tem esse objetivo e não ter o jogo. Não tem muito Exatamente. sentido. Então, por isso que não existe. A maioria dos clubes hoje não tem, por conta disso, eu acredito. Até que agora vai se montar um campeonato e rapidamente se conseguiu 16 times. Então, eu acredito que se tivesse campeonato, como teve durante muito tempo, e tinha times disputando. Né? Cara, se eu não me engano, o Jefinho do Botafogo, ele vem do Resende, já do profissional. O Botafogo traz ele para aspirante, porque na cabeça do Botafogo naquele momento ele não estava preparado, e depois o Jefinho vira o que virou e acaba voltando para o Botafogo como uma estrela, digamos assim. Exatamente. É um exemplo da importância. Mas como é, cara, agora falando um pouco de tu, trabalhar nessa categoria? Você já trabalhou na base, em várias categorias, já trabalhou como interino, já trabalhou como técnico principal e agora no Sub-23. Como é que é o dia a dia? Então, eu acho que ela se compara, ela é uma mescla de jogadores, né, profissionais com atletas de sub-20. Você encontra cabeças um pouco diferentes, né? Atletas já mais consolidados mentalmente e atletas ainda nesse processo de desenvolvimento. Mas a minha função lá sem dúvida nenhuma, capacitar, entendeu? Eu entendo isso. Na maioria dos clubes que não tem esse departamento, a interferência no sub-20 é muito grande, e eu sempre falo isso, desde que eu comecei no sub-20. O sub-20 é uma escola muito boa, porque você monta e desmonta equipes a todo momento, porque a interferência tira um, tira dois, acaba contrato, não vai ficar, então o tempo todo, durante o ano, você vai tendo que remontar a sua equipe, e o teu sucesso competitivo está justamente na quantidade de interferência que você tem durante o ano. Se você tem uma interferência muito grande na tua equipe, é mais difícil, mas em compensação tende a você oportunizar mais atletas, porque sai um, entra outro, sai um, entra outro, mas para você manter um padrão de jogo, é um pouco mais difícil. Então, a categoria onde se mexe mais aqui, nessas interferências, é o sub-23. Então, a maior dificuldade nossa, e ao mesmo tempo o maior objetivo,
é que o profissional interfere na nossa categoria, né? Então, Uhum. as relações de treino, às vezes, elas ficam é, 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 mais difíceis. Porém, esse é o objetivo, a gente está o tempo todo fomentando e fornecendo jogadores para o profissional, né? E o Caixinha é um treinador que ele olha demais para a base, ele está o tempo todo levando para olhar de perto. Até atleta do Sub-17 que se destaca, ele carrega para treinar com ele, se tiver que oportunizar, ele oportuniza. O Red Bull, a minha equipe, ela tem uma média de idade de 19,5. O Red Bull profissional é a equipe mais jovem entre todas os times de todas as séries, de série D a série A, é a equipe mais jovem, a média de idade mais jovem. É, E eu me vejo hoje novamente numa coisa que eu gosto muito também, que é você estar capacitando atletas para eles poderem realizar o sonho deles, que é estar galgando espaço na equipe legal. profissional do Red Bull Bragantino, que é estar realizando o sonho deles de realmente se fortalecer como um nome no mercado. Pô, legal, legal tu falar isso. Muito maneiro mesmo. Cara, e como é que tá essa preparação aí? O Bragantino é o vice-campeão, né, do aspirante, não é isso? Como é que tá É essa do, preparação? Como é... a última competição, né, que teve, o Bragantino perdeu a final para o Cuiabá. Exatamente. Como é que tá essa preparação aí, essa expectativa para a campanha? Mas é o que eu falei, assim, nós temos uma estrutura, assim, nós temos um campo só para gente, e se precisar treinar grama sintética, tem outro, se aquele campo não estiver muito bom, a gente consegue esporadicamente outro campo. Nós temos um departamento todo, sub-23, que está muito ligado ao departamento profissional, andam muito juntos. A estrutura que a gente tem para trabalhar ela é muito grande. O Red Bull ele está sempre de olho no mercado para novos atletas. Nos últimos dias a gente conseguiu diminuir muito o número de jogadores do DM, aumentar o quantitativo de treino. Então, assim, nessa última semana já foi legal e essa semana tem sido também. Nós tivemos 2 treinos ontem e hoje extremamente proveitosos. Os atletas estão muito motivados porque é a oportunidade, porque na verdade os atletas do 23 do Red Bull disputam o campeonato estadual, né? E agora eles vão poder se mostrar para o mercado nacional. Então, assim, existe uma motivação, existe um empenho, né? É um grupo muito bom de trabalho, é um grupo que é muito profissional para trabalhar, de atletas que têm um sonho, que querem galgar um espaço. Então, assim, eu estou muito feliz com o que a gente tem desenvolvido. Claro, temos dificuldades, às vezes, por conta de jogadores que nós precisamos ceder ao profissional. Quanto mais problemas a equipe profissional tem, mais problemas nós vamos ter com relação a ceder atletas, mas esse é o principal papel da categoria. O principal papel da categoria não é ganhar, é também ganhar, mas é estar sempre podendo retroalimentar a equipe profissional de jogador. Então, estou muito feliz com o que a gente tem feito. E tu vê alguém assim, claro, não precisa citar nomes, isso não é maneiro, não é legal, mas tu vê alguém, se vê quantos jogadores assim que tu imagina que já estamos em setembro, né? No ano que vem possa fazer parte com uma minutagem legal do time de cima do Bragantino? Vejo atletas com muita capacidade, vejo o Red Bull Bragantino ele tendo uma paciência para os processos. Vejo atletas com um potencial de evolução muito grande e eu acho que o ano que vem a equipe profissional vai ser alimentada por alguns jogadores da equipe 23. Eu acho que esses jogadores têm toda a capacidade de estar ali ganhando minutagem na equipe profissional. É claro, quem decide isso, né, é todo um contexto, mas passa principalmente pelo treinador. Mas, assim, em questões de potencial técnico, tático, mental e físico, eu vejo atletas num caminho muito legal de preparação para isso. Pô, muito legal. Cara, para a gente caminhar para o final, mais uma pergunta aqui, até uma que eu mesmo gosto de saber, essa parte administrativa do Bragantino, cara. A gente sabe que é fora da curva, excepcional. Como tu vê isso de dentro? Tu falou da estrutura física, mas e administrativa, as projeções do clube
quer ser campeão, é revelar? Como é que tu vê isso aí de dentro, que tu pode revelar pra gente, lógico? Não, então, assim, é um clube que tem como mentalidade trabalhar com atletas mais novos, né? É Uhum. claro que isso pode acarretar algum tipo de problema na condição de grandes conquistas. Porém, já está se mesclando um pouquinho mais essa condição. Eu acho que o clube já enxerga a incorporação de atletas um pouco mais velhos, mas ainda, né, com uma idade abaixo dos outros clubes. É claro que não tem como falar que a gente não quer ganhar, a gente quer ganhar, mas a gente entende muito melhor os processos, né, de desenvolvimento do todo, enfim, a pressão em cima do resultado, ela não é absurda, ela não é grande. Eu acho que a gente faz mais pressão em nós mesmos, porque nós temos isso no sangue, de querer competir, de querer ganhar, né? A gente vê o treinador da equipe profissional com tranquilidade para trabalhar, e é um belo trabalho, é um grande treinador, um cara. Eu tenho a oportunidade de acompanhar os treinos dele de perto, e quando eu quero também eu posso ver em vídeo os treinos dele. É um cara muito, muito, muito atualizado. Então, assim, existe sim uma cobrança interna de querer chegar às competições, querer ganhar, mas, por exemplo, existem as metas de Campeonato Paulista, existem as metas de Campeonato Brasileiro, existem as metas de Sul-Americano, e não são metas que te obrigam a ser campeão, né, mas te obrigam a chegar bem. Eu acho que a estrutura e a condição de elenco que se oferece, a gente sabe que isso é possível, né? Mas é um clube, Sem assim, dúvida. de todos que eu trabalhei, é um clube com uma mentalidade bem diferente. Uma clube empresa com uma mentalidade bem diferente, que não se deixa ser comandado de fora para dentro. É um clube que sabe o caminho, o que está traçando, e vai seguir nessa linha, independentemente dos percalços, do que aconteça, ele vai seguir dentro da linha que ele preconiza. Então, isso te traz um pouquinho mais de tranquilidade para você trabalhar, né? Pô, legal. Pô, legal demais entender sobre essa realidade do Bragantino. Apesar de não ser um clube carioca aqui no futebol do Rio, acho que a galera vai se amarrar. Eu, pelo menos, me amarrei na entrevista toda, no bate-papo todo e nessa parte também. Maurício, vou terminar por aqui. Eu queria te agradecer, brother. Bate-papo muito, muito legal. Queria te fazer o convite para voltar outras vezes para a gente abordar temas mais, como eu posso dizer, globais, para a gente falar mais de tática, falar mais de mais assuntos variados. O que que tu acha? Vamos marcar outro dia aí. Eu tô, Muito tô à sua obrigado, parceiro. disposição, cara. Pô, foi muito bacana, estou muito, muito feliz aqui de ter trocado essa ideia com você. Pô, eu já conhecia a página, agora Que poder estar legal, falando cara. para vocês, cara, pô, estou muito feliz mesmo. Estou sempre à tua disposição aí, precisando. Faltou gente, tô aí. Que isso, tá doido, pai. Fiquei muito feliz de saber que tu já conhecia o futebol no Rio, de verdade mesmo. Maurício, muito obrigado, meu parceiro. Boa noite. Boa noite a todos que estão escutando a gente. Maurício, se quiser se despedir, falar com a galera, fica à vontade, parceiro. Só agradecer, falar que foi um prazer mais uma vez. Estou sempre à disposição que precisar. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Legal trocar um pouquinho, passar para vocês um pouquinho do que é o Red Bull Bragantino. É um clube muito grande, muito, muito bacana, muito legal de se trabalhar. Estou sempre à disposição aí, tá? Luciano, obrigado aí. Obrigado a você. Valeu, galera. Com Tamo Deus. junto. Boa noite. Fiquem com Deus.